Bom dia, eu quero agradecer o honroso convite, em particular à professora Nazaré da Costa Cabral, para participar nesta conferência e assim regressar à Faculdade de Direito, escola onde me licenciei e lecionei, dizendo que é com muito gosto que aqui estou. Quero ainda cumprimentar os meus ilustres colegas de mesa. No âmbito do tema desta conferência, Direito de Segurança Social no pós-crise, e em particular da minha comunicação, não posso deixar de referir que, dada a minha formação, a perspectiva, em particular quando analiso temas como o da segurança social, tende a ser multidisciplinar. Tanto mais que, sendo o direito uma ciência do social, as concretizações jurídicas merecem um tratamento que será mais proveitoso, em meu entendimento, se acompanhado de outros saberes. É, aliás, neste pressuposto também que faço investigação no Dinâmia 7 do ISCTE-IU. Começo por realçar que falar de segurança social convoca desde logo a nossa Constituição da República Portuguesa, lembrando que, estando a referência axiológica dignidade da pessoa humana a orientar o nosso ordenamento jurídico, está também, diga-se, a orientar o direito à segurança social. Considerando que a caridade não é a solução para responder às injustiças sociais, o direito de cada cidadão à segurança social, consagrado na Constituição, expressa um direito social fundamental, assegurando ao longo da vida de cada pessoa condições dignas de subsistência e proporcionando um mínimo de segurança económica e dignidade social. Como se lê no artigo 63 da Constituição, inserido no capítulo 2º do título 3º da parte 1ª da Constituição, Direitos e Deveres Fundamentais, a todos é reconhecido o direito à segurança social, ou seja, a Constituição reconhece um princípio de universalidade no que respeita à tutela da segurança social, afirmando ainda no seu número 2 que incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado. Como referia uma ensaísta de que muito aprecio e que normalmente cito, Hannah Arendt, mencionando a importância política da filosofia e da filosofia política de Immanuel Kant, o princípio político orientador da atividade moral legislativa deve ser a ideia de humanidade. E é esta ideia de humanidade que está justamente subjacente à afirmação constitucional da proteção social do direito à segurança social de cada um. E dado que o fundamento das Constituições europeias, assim como da portuguesa, são os direitos humanos, direitos universais, é preciso perceber que ainda hoje a tutela destes direitos é a face mais apreciada pelos cidadãos. A verdade é que a nossa Constituição consagra um conjunto de relevantes direitos sociais, de que o direito à segurança social é um magnífico exemplo, e tem permitido, ao longo destes 42 anos de vigência, um percurso progressista de mudança social, em virtude do consagrado na Constituição, o propósito da sociedade mais justa do ponto de vista social e, sobretudo, também de um desígnio de desenvolvimento sustentável para o país. Nesta medida, o sistema de segurança social traduz a ideia generosa de partilha coletiva de riscos entre os cidadãos e entre as diversas gerações, um sublime esforço intergeracional de solidariedade e pressupõe também um aprofundamento do propósito de equidade social. Quando falamos de segurança social, não podemos esquecer, ignorar a envolvente socioeconómica dos nossos dias e que vem exigindo ao legislador a resposta a inúmeros desafios, nomeadamente a sua sustentabilidade a médio prazo. Nas sociedades modernas, o Estado tem assumido a responsabilidade de exprimir e aplicar o interesse geral, impondo aos indivíduos a lei que expressa justamente esse interesse. E estabelecendo os grandes objetivos do sistema, o Estado tem assumido também o seu papel de supervisor. Claro que este posicionamento do Estado não tem evitado que se coloque a permanente questão de exigir, considerando que o Estado é uma categoria jurídica relativamente recente na nossa história, de acompanhamento da mudança socioeconómica de um país. E isso implica, como aliás refere e alude o título desta conferência, uma reflexão prospectiva sobre a reavaliação do Estado em matéria de proteção social. De facto, ainda nos nossos dias, o Estado Social nos pareça, à semelhança do que aconteceu no século XX, um aprofundamento e uma extensão do Estado protetor clássico, ou seja, um Estado que, imbuído dos princípios da universalidade, da solidariedade social e intergeracional, da igualdade e da equidade social, faz partilhar de forma coletiva os riscos entre os cidadãos e entre gerações, a verdade é que a mudança social vai fazendo emergir novos desafios, desafios que conduzem à necessidade de tornar sempre o Estado, o sistema de segurança social mais equitativo e mais eficiente.
Historicamente, a ideia de segurança social emergiu como uma forma de tutela intergeracional, afirmando a regulação solidária, mas a questão que se coloca hoje é saber se essa solidariedade que se manifesta na proteção das situações de eventualidade e de carência económica das pessoas ou agregados, portanto não estou aqui só a referir-me ao sistema previdencial, mas também de proteção social, está assegurada a médio prazo. Por exemplo, a sociedade do bem-estar e o futuro da segurança social dependem muito do que for a evolução demográfica e a escolha das adequadas políticas públicas, não só no âmbito social, mas também no domínio laboral. Como salientava um grande investigador, demógrafo português, infelizmente já falecido do ISCTE, Mário Leston Bandeira, a interpretação da mudança sociodemográfica deve ter em conta o caráter particular da dinâmica inerente às diversas variáveis demográficas, económicas e sociais de cada população. E só considerando a interação de todas estas variáveis permitirá revelar a sua transformação no futuro. Como é sabido, o sistema de segurança social, baseado no modelo social de coesão intergeracional, exige ciclicamente a realização de reformas ao nível da sua regulação, que permitam responder a estes constrangimentos que a dinâmica socioeconómica vai impondo. Quando falo em constrangimentos, refiro-me não só aos constrangimentos de natureza demográfica, laboral e económica, que referem, que estão classicamente a pressionar o sistema de segurança social, mas também a outros, a novos. O impacto que a eventual digitalização na economia, no mercado de trabalho, possa ter no próprio sistema de segurança social. Em Portugal, os fatores demográficos estão amplamente identificados: a diminuição da taxa de natalidade, o aumento da esperança média de vida, a evolução da taxa de atividade da população, os fatores laborais, eu aqui identifico alguns, sem prejuízo de outros. O acesso cada vez mais tardio da população ao mercado de trabalho em virtude do aumento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, as políticas que vão sendo aplicadas ao nível da GRH, da gestão de recursos humanos nas empresas, que tendem a preterir os trabalhadores com mais idade em benefício dos trabalhadores mais jovens, a incerteza no emprego, que não resulta apenas e só da contratação provisória, mas também de toda a flexibilização que foi feita ao nível da contratação individual de trabalho e da própria cessação do contrato de trabalho. E a expansão dos denominados working poor, isto é, os trabalhadores pobres, considerando a compressão salarial do nível médio salarial, que constitui a base de incidência também para as contribuições para a segurança social, e eu aqui estou a pensar no sistema previdencial, sobretudo a preocupação. E depois os fatores económicos, que também já estão amplamente identificados: o crescimento económico, a evolução do PIB, o peso da economia informal no PIB, que é sempre uma incógnita, temos aí umas estimativas sempre, e sabemos que é elevado. E um aspecto que eu considero que é fundamental, que é a evolução do desemprego. E eu não estou a preocupar-me só com o desemprego na sua totalidade, mas sobretudo daquele que me preocupa, que é o desemprego de longa duração. Os fatores demográficos. Há muito que a sociedade portuguesa envelhece, porque a esperança média de vida aumenta, o índice de fecundidade, nós sabemos que o índice sintético de fecundidade tem vindo a recuperar desde 2014, mas o que é certo, ou desde 2015, o que é certo é que em 2017 nós tínhamos um índice de fecundidade de 1.3, portanto 1.3 filhos por mulher, portanto ainda baixou para 1.2, recuperou ligeiramente, mas está muito longe daquele que nos permite a renovação geracional 2.1, não é? E, portanto, este é um problema. Não há renovação de gerações em Portugal e, mesmo que alguma compensação possa ser feita com o fluxo de imigração recente que tem acontecido no nosso país, ele não permite, e o INE dá conta disso nos estudos publicados em 2017, nos diversos cenários, mesmo os mais otimistas, que essa situação seja dirimida. Portanto, é forçoso considerar o envelhecimento da população. O Eurostat apresentou há anos umas estimativas para Portugal em que os idosos, que representavam 16,9% da população em 2004, passem a representar cerca do dobro, isto é, 31,9% em 2050. E prevê-se que Portugal seja, em 2050, um dos países mais envelhecidos da União Europeia, com as percentagens mais elevadas de pessoas com mais de 65 anos e as mais baixas de população ativa, isto é, entre os 15 e os 64. Assim, o nosso país encontra-se extremamente envelhecido e eu até já escrevi sobre este envelhecimento, este inverno demográfico que nos deve preocupar. E o fator de sustentabilidade tem sido
preponderante na reforma desde 2007 da Segurança Social. Desde 2007, que a Lei de Base 4 de 2007 apresenta um duplo propósito: reforçar o esforço de solidariedade, determinando a responsabilidade coletiva na realização das finalidades do sistema, envolvendo o Estado e o seu financiamento e concretizando-se também na transferência de recursos entre os cidadãos. No plano laboral, avançar com um conjunto de mecanismos retributivos de âmbito de proteção de base profissional, e no plano intergeracional, combinar métodos de repartição com método de capitalização. E, por outro, também introduzindo o fator de sustentabilidade, isto é, aplicando ao valor da pensão estatutária um fator de sustentabilidade relacionado com a evolução da esperança média de vida e adequando às modificações das alterações demográficas e económicas, sendo que este é definido pela relação entre a esperança média de vida verificada num determinado ano de referência e a esperança média de vida que se verificar no ano anterior ao do requerimento da pensão. Depois, no artigo 63, a Lei de Bases considerou ainda que o quadro legal de pensões deve ser adaptado a novos condicionalismos, garantindo maior equidade na sua concretização. E, aliás, esta disposição, que em 2013 foi introduzida pela Lei 83 de 2013, vai ajustando, ou pretende ajustar a previsão de acordo com a idade normal de acesso à pensão de velhice, de acordo com os índices de esperança média de vida. Como se sabe, a Lei de Bases, no artigo 23, determina que o Sistema de Segurança Social abranja 3 sistemas: o Sistema de Proteção Social de Cidadania, o Sistema Previdencial e o Sistema Complementar. Não tendo o Sistema de Proteção Social de Cidadania base contributiva, merece especial atenção, aqui na minha análise, o Sistema Previdencial, uma vez que a lei determina que deve ser fundamentalmente autofinanciado e tendo por base uma relação que é sinalagmática entre as contribuições e cotizações dos trabalhadores, abrangendo o trabalho dependente e independente, e o direito às prestações. De realçar que este sistema visa garantir, assente no princípio da solidariedade de base profissional, prestações substitutivas dos rendimentos, como já foi aqui referido, de trabalho perdido em consequência de eventualidades que possam acontecer. Ora, a reforma da Segurança Social de 2007, ao introduzir o fator de sustentabilidade no cálculo das pensões, veio a cautelar a pressão causada pelo envelhecimento na despesa pública da Segurança Social. E esta reforma passou sobretudo pela implementação de uma nova forma de cálculo das pensões e pela regra da atualização das pensões, penalizando as formas antecipadas e introduzindo o fator de sustentabilidade que liga, precisamente, como eu já disse aqui, a esperança média de vida ao cálculo da pensão. Mas passou também pelo incentivo a poupanças voluntárias através de um regime público de complementar de capitalização. Acresce que, a par deste problema, o Sistema de Segurança Social tem vindo a enfrentar, a par do problema do envelhecimento, o problema da reconfiguração das relações laborais, que é realmente uma matéria que aponta também aqui a questão da crise. Daí que o legislador tenha procurado incentivar a estabilidade contratual mediante a redução e o aumento da contribuição do empregador consoante as modalidades de contratos de trabalho. Atentemos na redução de um ponto percentual que consta do artigo 55 do Código Contributivo à contratação por tempo indeterminado e no aumento, de 3 pontos percentuais na contratação a termo. Dito isto, não posso deixar de estranhar a recente medida de alterar o período experimental para os trabalhadores à procura de primeiro emprego e para os desempregados de longa duração, alargando o período experimental de 90 para 180 dias nos contratos por tempo indeterminado, que bem pode aumentar essa intermitência. Sobretudo, estou a pensar no caso dos desempregados de longa duração e as inerentes consequências que essa situação possa ter, não obstante uma avaliação que possa ser feita. Depois, como já tive a oportunidade de referir, a vivência da última crise deixou significativas sequelas em Portugal ao nível do emprego e das relações de trabalho. O aumento dos despedimentos por motivo de mercado estruturais, assim como a destruição de emprego estável e remunerado a níveis superiores, associou-se a uma criação de emprego de baixas remunerações, com consequências no esforço contributivo para a Segurança Social. Refiro-me às alterações, não só às alterações ao nível das compensações e da redução do valor das compensações constantes do Código de Trabalho, aplicáveis às caducidades e aos despedimentos, mas também à própria flexibilização dos despedimentos, designadamente despedimento por extinção de posto de trabalho, despedimento por inadaptação. Mas preocupa-me também, e a questão que eu coloco é saber se esta situação
vai, de certa forma, esta compressão salarial, como é que ela vai afetar a prazo, porque ela continua, o financiamento da Segurança Social. Mas preocupa-me também o aumento do subemprego a tempo parcial, uma vez que são formas contratuais não desejadas. O subemprego a tempo parcial, diz-nos o livro V sobre as relações laborais de 2016, mais do que duplicou na última década. E, como se sabe, são contratos remunerados com salários muito baixos, com uma tendência para aumentar. E preocupa-me também a flexibilização do tempo de trabalho, no sentido de aumentar, para períodos muito longos, o tempo de trabalho a tempo completo. Portanto, eu estou a pensar, sobretudo, nas situações de emprego, mas também de segurança no trabalho e por aí fora. Com as figuras recentes da adaptabilidade, dos bancos de horas, que foram consagradas. É neste contexto que em Portugal será também decisivo para o futuro social e económico a encorajar no âmbito laboral, numa perspectiva integrada, medidas que promovam a coesão intergeracional, até porque o Código de Trabalho é e continua a ser um instrumento de promoção dos valores sociais fundamentais para a sociedade portuguesa. A este respeito, cabe referir que o Estado continua a ser o garante do interesse geral e é preciso que esse interesse seja avaliado em termos de mudança socioeconómica e é preciso que uma reflexão prospectiva sobre a segurança social não dispense a análise das importantes alterações que têm vindo a ocorrer no direito do trabalho nos últimos anos e que se antevêem na próxima década que possam ter consequências de grande envergadura para o sistema de segurança social. Como venho dizendo, um dos grandes desafios das políticas sociais do século XXI é garantir o emprego e o bem-estar, é assegurar um desenvolvimento económico baseado na ideia de justiça social e na concepção de Estado Social sustentável. Mas a sustentabilidade baseada num padrão de desenvolvimento exige uma reflexão sobre as políticas ativas de emprego que neste momento estão a ser aplicadas. Deste modo, é preciso que se integre na Lei do Trabalho o princípio que é orientador da Lei da Segurança Social, que é o princípio da coesão e do equilíbrio intergeracional. Há que assegurar em simultâneo que o direito do trabalho, também ao nível da regulação social, ofereça, digamos assim, condições para que o equilíbrio seja afirmado. A nossa sociedade enfrenta desafios inéditos e de grande complexidade e a pergunta que eu coloco é que se percebemos exatamente aquilo que temos pela frente com a reconfiguração que vai continuando a acontecer e que até antevejo que seja bastante célere. E esta é uma questão de relevância. Na verdade, e partindo aqui do título desta conferência, pós-crise, eu não queria ser muito pessimista, mas imaginemos que vivemos, ou que podemos viver, uma crise daqui a uns tempos, próxima, idêntica à que vivemos recentemente. E assusta-me muitíssimo, porque ao nível do emprego, a fragilidade do mercado de trabalho hoje é tanta, que não era em 2011, que eu estimo, que o impacto seja muito mais acentuado do que há 8 anos atrás, porque é muito mais fácil hoje em dia cessar um contrato de trabalho e todas as alterações que houve. Por outro lado, a nossa carga fiscal, eu também queria só terminar, eu já estive aqui a saltar um bocadinho, espero que não esteja, está num nível sem precedentes. Nós atingimos em 2017, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, 34,7% do PIB. A receita que vem de todas as componentes da carga fiscal, a receita com os impostos diretos, indiretos, contribuições sociais, que subiram respectivamente 3,3%, 6,1% e 6%. E tudo isto nos lança grandes desafios. E esta incerteza que nós temos em termos de todos estes dados que nos são dados, que nos são apresentados, é necessário e forçoso reconhecer que o financiamento da Segurança Social está associado a uma incerteza de rendimentos futuros, dos salários, de evolução da cobrança de impostos e, portanto, no que diz respeito ao futuro da Segurança Social, julgo que devemos abrir horizontes de soluções mais vastos. Muito obrigada.